sustentou que Eduardo Cunha estaria utilizando do cargo de deputado federal e da função de presidente da Câmara dos Deputados em interesse próprio e ilícito, qual seja, evitar que as investigações contra si tenham curso e cheguem a bom termo, bem como reiterar as práticas delitivas com o intuito de obter vantagens indevidas. Segundo o Ministério Público, diante da situação absolutamente atípica e diferenciada, a finalidade da medida cautelar seria garantir a efetividade e a eficácia da aplicação das leis, sobretudo a penal, e garantir a ordem pública. Acrescentou nesse contexto que o que se busca por intermédio da presente medida cautelar, a necessidade de visualização de que as condutas ilícitas e espúrias praticadas pelo ora presidente da Câmara dos Deputados não estão sob o manto da proteção absoluta do mandato que lhe foi conferido pelo sufrágio e, sobretudo, pela eleição realizada no âmbito daquela casa. O que eu gostaria de destacar aqui, dialogando diretamente com o ministro relator, numa maioria que vejo já se forma, é exatamente o destaque desta excepcionalidade, desta circunstância, porque não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro, um instrumento de empoderamento do Poder Judiciário em relação aos poderes eleitos democraticamente pelo voto popular. Vossa Excelência me permite? Pois não, ministro. Em um dos últimos itens, o item 21, o relator ressaltou em harmonia com o que Vossa Excelência acaba de exteriorizar. Decide-se aqui uma situação extraordinária, excepcional e, por isso, pontual e individualizada. Individualizada. Esse destaque é fundamental exatamente diante das circunstâncias concretas. Feitas essas ponderações, no mais eu acompanho integralmente o voto proferido e as respectivas conclusões. Recentemente, presidente, fui saudado numa universidade federal por um presidente de centro acadêmico. Ele me disse uma frase assim: ministro, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E eu, quando estava ouvindo o voto do ministro Teori Zavascki relatando os descaminhos em que nos perdemos, essa frase não me saiu da cabeça. Modo que eu acompanho o relator. O voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu subscrevo todos os fundamentos do eminente relator, referendando a medida deferida por Sua Excelência. Pois não. Colho o voto do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrade a Corte, nos representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, na realidade, nós estamos no campo de uma tutela de urgência no campo do processo penal. Muito longe de haver aqui qualquer ingerência de um poder sobre o outro, o que há aqui é o que a velha doutrina de Calamandrei, que foi o primeiro estudioso dos provimentos de urgência, é o perigo de se frustrar toda uma atividade probatória conducente ao desate de uma causa de natureza penal. Então, não há aqui nenhuma abordagem que se possa aludir a uma invasão de um poder sobre o outro. Tanto mais que o ministro Teori também, no bojo do seu voto, faz uma equiparação às figuras que potencialmente podem ocorrer, ou seja, eventualmente, com uma saída do chefe do Executivo, assume o outro na sua linha sucessória e há, inclusive, uma previsão constitucional que, mutatis mutandis, se aplica analogicamente, que quando há o recebimento da denúncia ou da queixa contra o titular do Poder Executivo Central, há obrigatoriamente uma suspensão do exercício das funções políticas. O que mutatis mutandis é o que ocorre aqui nesse caso específico. Então, quer pelo ângulo do processo penal da tutela de urgência, quer pela aplicação teleológico-sistêmica do artigo 86,
Parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, eu entendo que o ministro Teori Zavascki esgotou à saciedade todas as questões que foram postas, razão pela qual eu cumprimento, porque presenciei de perto que Sua Excelência lavrou esse voto na madrugada de hoje, e o cumprimento pela profundidade, pela competência e pela exação como se houve. Eu acompanho integralmente o relator. O Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, não apenas defende e guarda a Constituição como é da sua obrigação, como defende e guarda a própria Câmara dos Deputados para resguardar todos os princípios e regras que têm de ser aplicados, uma vez que a imunidade referente ao cargo e àqueles que o detêm não pode ser confundida em nenhum momento com impunidade ou possibilidade de vir a sê-lo. Afinal, a imunidade é uma garantia, porque a República não comporta privilégios, até porque privilégio, a própria palavra, que às vezes até equivocadamente vem utilizada, quando se fala em foro, por exemplo, é incompatível com a República. Privilégios vêm de privado e de leges. Portanto, a lei do privado que não opera e não pode prevalecer no espaço público, menos ainda no republicano. Portanto, com todos os encômios à atuação e exatamente por concordar em que não havia outra solução, aqui não é que seria possível outra solução judicial, mas acolhendo o que foi posto pelo ministro Teori, de maneira excepcional e induvidosamente coerente com o que a Constituição estabelece, sem outra possibilidade de atuação diferenciada, pelo menos na visão posta pelo relator e que eu estou acompanhando, eu acompanho a proposta de referendo e voto, portanto, no sentido de referendar a decisão. O fato de se invocar a autonomia, é importante que a gente tenha esta referência e este marco. A autonomia não pode se confundir no âmbito dos poderes com algum ideário de soberania. O que marca o Estado de Direito é exatamente a ideia que nele não existem soberanos. Na medida em que fatos graves ocorrem no âmbito de um dado poder, sem possibilidade de resposta de correção, nós já estamos fora de um modelo de normal autonomia. Nós estamos já em outro plano, num plano de soberania. Portanto, com essas considerações, eu também saúdo e acompanho integralmente o voto do eminente relator, mais uma vez também cumprimentando-o pelo difícil trabalho, pela difícil tarefa que Sua Excelência levou a cabo com tanta competência e profundidade e elegância. Presidente, a imunidade visa o exercício. E costumo dizer que o cargo é ocupado para servir aos semelhantes, e não para este ou aquele, inadvertidamente ou não, mas se sentindo inalcançável, se beneficie desse mesmo cargo. Eu subscrevo também, com uma ressalva, presidente, o voto do relator, a substanciosa decisão que estamos a referendar do ministro Teori Zavascki. Qual é a ressalva que faço? Para não adentrar também o campo da incoerência, diz respeito, presidente, às consequências da sentença condenatória penal no tocante à perda do mandato. Interpretando de forma sistemática a lei das leis, que é a Constituição Federal, eu não posso deixar de ter como ígido o preceito do artigo 92 do Código Penal.
Presidente, o relator teve o cuidado de ressaltar a excepcionalidade da situação e apontou que os indícios, as práticas implementadas estariam a direcionar a uma iniciativa que não aponto como drástica, porque é uma medida cauteladora prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal e implementou o afastamento do próprio exercício do mandato, como poderia ter acionado outros incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal e obstaculizado até mesmo a presença do afastado no recinto da Câmara dos Deputados e o contato até com outros detentores do mandato, mas não chegou, Sua Excelência, a tanto. Ressalto, presidente, que distintos se mostram os objetos desta ação cautelar e daquela ação, arguição de descumprimento do preceito fundamental 402, da qual sou relator. Também referendo com essa ressalva apenas, ela não tem uma importância maior, considerado o conteúdo da decisão, referendo à decisão proferida. No Estado Democrático de Direito, senhor presidente, sabemos todos, e bem o disse o eminente ministro relator em seu doutíssimo voto, não há lugar para o poder absoluto, como agora acaba de afirmar também o eminente ministro Gilmar Mendes. E não há poder absoluto, por quê? Porque no âmbito de uma sociedade fundada em bases genuinamente democráticas, o poder não se exerce de forma ilimitada. É por isso que este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o controle do poder constitui uma exigência de ordem político-jurídica que se revela essencial à preservação mesma do regime democrático. E não se desconhece, senhor presidente, que o regime democrático, analisado no plano e na perspectiva das relações entre o direito e o poder, confere plena legitimidade à intervenção do Poder Judiciário como forma de impedir, a partir da atuação jurisdicional de magistrados e de tribunais, inclusive desta Corte Suprema, que se comprometa e que se transgrida a supremacia da Constituição e das leis da República, neutralizando desse modo desvios institucionais ocorridos na intimidade, no âmago do aparelho estatal e fazendo cessar práticas abusivas de poder que culminam por configurar, muitas vezes, práticas inaceitáveis de delinquência governamental.